Bom, boa noite novamente a todos. A gente vai dar início aqui. Eu quero fazer uma rápida apresentação da Desmotor. Primeiro, eu vou me apresentar. Meu nome é Lauro, eu sou o líder técnico do departamento de propostas e suporte técnico aqui do departamento comercial da Desmotor. A gente vai estar à disposição a vocês aí durante todo o webinar. Vou pedir para o Marcos se apresentar também. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Duarte. Eu estou aqui na Desmotor há mais ou menos um ano. Eu trabalhei com redutores em outra empresa, um bom tempo, e eu faço a parte de todo o dimensionamento, cálculo, auxilio os clientes na hora de especificar o equipamento novo ou usado. Então, é sempre que vocês vai ser direcionado para mim, a qualquer lugar do estado de São Paulo, que eu vou fazer a visita para vocês. Tá bom? Agora que eu volto para o Lauro para ele continuar o trabalho. Show de bola. Falando um pouco mais sobre a Desmotor é uma empresa tradicional já no mercado, está há mais de 30 anos, foi fundada em 1993 e desde o começo da fundação da Desmotor a gente tem muito orgulho de carregar a bandeira VEG. A gente é uma revenda e assistência técnica 5 estrelas, há mais de 30 anos de experiência. E o nosso propósito frente ao mercado é trazer soluções de qualidade com simplicidade, porque a gente acredita que sem qualidade, sem ser simples, a indústria não vai rodar. Igual, novamente, já falei, a gente está há mais de 30 anos no mercado, tanto na parte de distribuição quanto na parte de assistência técnica, com uma estrutura hoje de 15 mil metros quadrados e também aumentando aí, durante esse ano, a gente vai estar abrindo mais um prédio, a gente vai estar fazendo mais expansão, cada vez mais aumentando a nossa capacidade. Aqui a gente tem uma foto para ver um pedaço da nossa oficina aqui, né? A parte que tem o maior acervo para motores maiores. A gente hoje tem mais de 250 colaboradores, sendo 150 deles destinados totalmente para a fábrica. Então, é um time de manutenção robusto, com experiência já, pessoas ali que estão inseridas no mercado há muito tempo, pronto para atender vocês. Falando um pouco sobre números, a gente tem mais de 150 mil vendas realizadas, 7 mil serviços executados e 7.700 parceiros. E com isso, uma breve apresentação, só para vocês conhecerem um pouquinho, vocês viram ali no vídeo a estrutura que a Desmotor tem, né? A gente tem um estoque mais de 100 mil itens, então é uma estrutura muito robusta para estar oferecendo a todos os nossos parceiros uma segurança quanto a serviço e a fornecimento de materiais elétricos. Vou apresentar agora para vocês o Gabriel, ele vai estar conduzindo a apresentação, o treinamento. O Gabriel, ele é engenheiro de aplicações da Cestari, ele vai estar aqui com a gente. Gabriel, muito obrigado por estar aqui com a gente, agora é com você. Obrigado, Lauro, boa tarde, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Correa, eu sou engenheiro de aplicação e vendas da VEG. Eu fico alocado com o pessoal da VEG Motores, mas eu sou especialista no produto redutor e moto redutor. A gente vai falar um pouquinho com vocês, colocar uma apresentaçãozinha rápida aqui para a gente explanar sobre o produto moto redutor, sobre as nossas soluções, as inovações que a gente está trazendo para o mercado e um pouquinho sobre aplicações e sobre um novo sistema que a gente desenvolveu, foi lançado agora em novembro do ano passado, para auxiliá-los aí no dimensionamento de novos equipamentos. Só lembrando a todos, dando um aviso, a gente vai estar respondendo as perguntas que forem enviadas ao longo da apresentação durante o chat. A gente vai reservar um pequeno espaço de tempo para responder essas perguntas aqui. E também, após a resposta às perguntas, a gente vai ter um sorteio de alguns brindes aqui. Então, fique com a gente até o final. Gabriel, pode dar sequência, por favor.
Bom, pessoal, vou começar a apresentação aqui. Então, o que vocês precisarem de tirar dúvidas ou fique à vontade para colocar no chat. E ao final, se der tempo aqui, se a gente seguir o cronograma direitinho, a gente vai conseguir responder algumas dúvidas também, tá? Tá travado. Desculpa, pessoal, probleminha técnico aqui, deu uma travadinha, mas agora foi. Então, a nossa agenda do treinamento de hoje, né? Eu vou fazer uma breve introdução sobre a VEG Sestari. Comparativo de intercambiabilidade com os principais concorrentes, aplicações e o nosso Gear Pro Select, que é o nosso catálogo eletrônico, é o sistema que eu comentei para vocês agora há pouco, que a VEG lançou aí no final do ano passado para auxiliar no dimensionamento de novos produtos. Então, aqui falando um pouquinho da nossa instituição, né? A VEG comprou a empresa Sestari em 2012 aproximadamente, né? É uma joint venture onde a VEG é majoritária, quando a VEG quis entrar no mercado de redutores e motorredutores de velocidade. Em 2019 nós compramos a Jeremia, uma empresa que fica localizada no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e aqui é uma vista aérea das nossas fábricas, né? Então, a antiga fábrica da Sestari, que fica localizada em Monte Alto, interior de São Paulo, e a antiga fábrica da Jeremia, que fica localizada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, totalizando aí quase 40 mil metros quadrados de área construída, tá? Aqui falando um pouquinho dos nossos equipamentos, que é uma visão geral de algumas das principais soluções que nós temos no portfólio. Então, a gente conta com toda a linha de redutores de engrenagens helicoidais, que é o nosso carro-chefe, são as nossas principais linhas de equipamentos hoje, a linha que a gente mais vende e que mais solicitada no mercado, que é a linha coaxial, linha de eixos concêntricos, a linha K, que é a linha ortogonal de engrenagens cônicas, a linha F, de engrenagens helicoidais de eixos paralelos, a linha S, que é a linha híbrida, as nossas duas linhas de coroa e rosca sem fim, a linha WCG01 e a linha WCR, e as nossas linhas industriais, a linha Limax e a linha WCG50, que também é uma novidade, e as linhas dedicadas. Então, nós temos todas as linhas de equipamentos para extrusora, desde os tamanhos menores aos tamanhos maiores, a linha de extrusora na vertical, linha de redutores de um estágio, muito utilizados em bombas, e toda a linha de torre de resfriamento. Aí o pessoal que é da indústria sabe que a grande parte da indústria, para não dizer todas, utilizam as torres de resfriamento e dentre outras aplicações aí que vão os nossos equipamentos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as linhas de produto e as características gerais desses equipamentos. Logo depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no comparativo técnico dessas linhas, tá? Então aqui é uma plataforma mundial, né? Como eu comentei para vocês, a VEG entrou nesse mercado em 2012 com a aquisição dessas empresas. E em 2017 para 2018 a gente lançou uma linha de produto global, é uma plataforma mundial, onde a gente desenvolveu a linha em parceria com a WGS, que é a nossa empresa de redutores na Áustria. Então, uma linha global desenvolvida a 4 mãos com engenharia aqui do Brasil e a nossa engenharia da Áustria. Então, é um equipamento que ele é intercambiável com os principais players de mercado, né? O que a gente quer dizer com equipamentos intercambiáveis? Eles têm as principais medidas de interface com a máquina similares ao líder de mercado, aos principais players. Então, toda a parte de fixação, como flange, pés, braço de torção onde for aplicável, diâmetro dos eixos, a distância da base até o centro dos eixos tem as mesmas medidas. O projeto interno é um projeto da VEG, material das engrenagens, número de dentes de cada engrenagem, quantidade de engrenagens para chegar naquelas reduções pré-definidas, é um projeto da VEG, mas toda a parte externa de contato, de interface, o footprint do equipamento, ele é intercambiável com os maiores players de mercado. Então, as carcaças são otimizadas em alumínio e ferro fundido, nós temos os menores pesos do mercado comparado com os concorrentes, menores níveis de ruído, maior rendimento, lubrificação permanente nos modelos até 600 mil Nm, são equipamentos de fácil limpeza, os motores começam com eficiência R3, né, que é a legislação aqui no Brasil, mas nós temos já como montar motorredutores com motores de R4, R5 e até mesmo IR6, disponíveis
nas principais tensões, frequências de trabalho entre 50 e 60 Hz, todas as certificações globais, tudo o que pede e exige na indústria, a gente atende e está trazendo esses equipamentos para um nível mais elevado de tecnologia e confiabilidade. Então, aqui já entrando um pouquinho mais em cada linha de produto, eu vou falar para vocês sobre a linha WCG01, que foi um lançamento que nós trouxemos aí para o mercado próximo de final de 2023, comecinho de 2024. É uma linha que todo mundo conhece, são redutores simples, né? São redutores de engrenagens coroa e rosca sem fim. É o redutor de todo dia, é o pãozinho quente. Inclusive, vale ressaltar que nós temos um grande estoque desses equipamentos aqui na Desmotor, disponíveis para compra à pronta entrega. Então, temos diversos tamanhos, diversas combinações de redução e de potência de motor. Por que a WEG está entrando novamente nesse mercado, né? Sendo que a gente já tinha alguns redutores da linha coroa e rosca sem fim? Nós enxergamos uma necessidade particular dessa linha de produto, que era prazo de entrega. Então, como todos os nossos equipamentos são fabricados no Brasil, a gente tinha, e ainda tem, né, o nosso prazo de entrega, o lead time de fabricação de cada equipamento, e particularmente para essa linha de produto, o lead time da linha anterior, a gente não estava conseguindo ser competitivo no mercado. Então, qual foi a solução, né? Nós trouxemos um equipamento que ele é padrão, a gente não consegue fazer nenhum tipo de adaptação nesse equipamento, então ele vai seguir sempre as premissas de projeto, como diâmetro do eixo, diâmetro do flange, só que com isso a gente conseguiu ganhar escala de produção. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos com aproximadamente 30 mil redutores desses em estoque para atender as demandas a nível nacional. Tá? E qual que foi o nosso grande diferencial? Né? Nós temos essa linha, a pronta entrega aqui na Desmotor, se comprando direto da WEG quando possível, o prazo de entrega média ali de 15 dias, que é o tempo de separação e montagem, né? Então é um prazo realmente muito curto para o padrão do mercado nacional, mas nós ainda mantivemos a linha WCR, que é a linha que tem o mesmo conceito de engrenagens, né? São redutores de engrenagens de coroa e rosca sem fim, porém customizáveis. Então, onde você precisar de prazo de entrega de um preço muito competitivo, a gente vai trabalhar com a linha WCG01 para te entregar equipamentos de maneira imediata, e onde você precisar de um projeto especial, seja uma flange de entrada para servomotor, um eixo estriado, um eixo em polegada, a gente vai trabalhar com a linha WCR, tá? Então aqui, abrindo um pouquinho mais sobre as características gerais dessa linha, são equipamentos, nós temos cerca de 9 tamanhos de redutores, onde os primeiros tamanhos são em carcaça de alumínio, os maiores são em carcaça de ferro fundido, com todos os acessórios padrões de mercado. Então, eixos de saída vazado, maciço ou maciço duplo, entrada para flange cedinho ou flange FF, a depender do tamanho do motor, claro. Flange de saída curta ou longa, a depender do tamanho do equipamento. E a lubrificação, ele é sempre fornecido com óleo sintético. Então, um equipamento bem versátil, um equipamento de baixo custo, mas onde a gente está trazendo confiabilidade, um design moderno, modularidade e excelente durabilidade, tá? Sem dizer, né, sem contar que ele é um equipamento intercambiável também com os principais players de mercado para essa solução. É um equipamento simples, né? Nós temos diversos concorrentes nessa linha, então ele segue as mesmas premissas de projeto desses equipamentos. Então, para o mesmo tamanho de equipamento, do mesmo tamanho de redutor, vocês terão o mesmo diâmetro de eixo, o mesmo diâmetro de flange e a mesma distância da base até o centro do eixo. Então, em outras palavras, quando vocês precisarem fazer uma substituição, vocês podem vir aqui na Desmotor, comprar um equipamento que você vai trocar sem precisar fazer nenhum tipo de adaptação na sua máquina, tá? Aqui é um outro lançamento também que nós tivemos, talvez o mais recente de todos que eu vou trazer para vocês no dia de hoje, que é a linha WCG20S. É um equipamento de engrenagens híbridas. O que a gente quer dizer com engrenagens híbridas? Dentro dessa caixa de redução aqui, nós temos 4 engrenagens, né? É um equipamento de 2 estágios, então nós temos 2 pares de engrenagens, sendo que um par é de coroa e rosca sem fim, similar ao equipamento anterior, e o outro par de engrenagens helicoidais. Então o equipamento ali que ele está no meio do caminho, ele é um equipamento com uma eficiência maior em comparação ao redutor 100% de coroa e rosca sem fim, porém ele tem uma eficiência um pouquinho menor do que o equipamento 100% projetado de engrenagens helicoidais. Porém ele tem um excelente custo-benefício, ou seja, ele vai te entregar uma excelente
uma excelente eficiência com um valor de venda e um valor muito competitivo, tá? Então, o que nós temos nesse equipamento, no WCG20S? Faixa de torque de 125 a 1.500 Nm, um total de 5 tamanhos. Eixos ortogonais, né, que é o eixo de saída aqui a 90 graus em relação ao eixo de entrada, que seria o eixo do motor. Relação de transmissão, reduções de 5,17 a 460. Então, nós temos um amplo range de reduções aqui. Potência de 0,12 kW a 9,2 kW e todos os acessórios padrões de mercado. Então, eixos de saída maciço, vazado com chaveta, vazado com disco de contração, Easy Lock e W Lock, que são soluções da WEG, e também eixo maciço duplo, se for necessário. Tipos de fixação, carcaça, flange, pés ou braço de torção, que também é o padrão de mercado. Tipos de entrada, né, que é a conexão do motor ao redutor aqui, motor direto, que é um motor dedicado para esse tipo de redutor, ou adaptador IEC, que é quando a gente coloca um contraflange aqui para receber o motor padrão com flange FF. Então, é um equipamento bem versátil, com excelente custo-benefício. Dando sequência, nós temos a linha WCG20C, é o nosso redutor de eixos concêntricos. É o segundo equipamento que nós mais vendemos aí a nível nacional. Nós temos esse equipamento com torque nominal de 50 a 18.000 Nm. Nós conseguimos desenvolver ele com 2 a 5 estágios, né? Dependendo da redução que for selecionada e que for necessária para cada máquina, para cada aplicação. Então, nós temos reduções nesse equipamento de 1 para 2,4 até 1 para 22.000. Parece um número alto, mas é mesmo. Então, nós temos um range muito grande de reduções aqui, né? Para atender diversas aplicações. Potência de 0,12 kW a 75 kW. Rendimento de 93% a 97%. Então, realmente, é um equipamento com rendimento muito bom. E como eu falei já de rendimento para vocês, tanto na linha de coroa e rosca sem fim, que é o WCG20, ou perdão, WCG01, como o WCG20S, eu acho que vale a pena a gente fazer um paralelo aqui para vocês entenderem um pouquinho o que é o rendimento num equipamento mecânico, que é o redutor de velocidade. Então, quando a gente fala que o equipamento desse ele tem 97% de eficiência, de rendimento, quer dizer que ele está perdendo apenas 3% daquilo que o motor está entregando para ele. Então, se nós temos um motor de 10 cavalos, por exemplo, com um equipamento desse que entrega 97% de rendimento, ele está perdendo apenas 3% daquela potência. O restante, dos 97%, ele está entregando para a máquina. Então, é um equipamento muito eficiente. O nosso equipamento WCG20S, que eu mostrei para vocês há pouco, ele está ali na faixa de 70% a 85% de eficiência, a depender da redução. E o nosso equipamento, e não só nosso, mas de qualquer fabricante, que é o equipamento, o redutor coroa e rosca sem fim, ele, dependendo da redução, ele pode chegar ali de 45%, 50% de eficiência até 85%. Então, no melhor caso, né, onde esse equipamento aqui ele é mais eficiente, onde ele tem um melhor rendimento, ele chega ali próximo ao pior rendimento das outras linhas, né? Então, realmente, há uma evolução de tecnologia aqui muito grande, né? Então, recapitulando, nós temos aqui nessa linha de eixos concêntricos um rendimento de 93% a 97%. Uma particularidade dessa linha, ela é sempre de eixo maciço, seja com a fixação por pés ou com a fixação por flange, tá certo? Aqui o nosso moto redutor WCG20F, que é o redutor de eixos paralelos. Por que eixos paralelos, né, Gabriel? Porque nós temos o eixo do motor mais ou menos aqui, paralelo ao eixo de saída do redutor. Então, realmente, essa denominação que a gente traz aqui para esses motorredutores é bem clara aí, conforme a forma construtiva do equipamento. Então, nós temos aqui torques nominais de 130 Nm a 18.000 Nm. Número de estágios, a mesma coisa da linha anterior, de 2 a 5. A redução de 1 para 3,8 até 24.000. E a potência de 0,12 kW a 75 kW. Rendimento similar da linha coaxial, de 93% a 97%. E talvez uma linha aqui com uma quantidade maior de acessórios. Então, a gente pode ter esse equipamento montado com eixo maciço, eixo vazado com rasgo de chaveta, vazado com disco de contração, vazado com W-Lock ou o Easy Lock, que são soluções da WEG, como comentei há pouco. Fixação pela carcaça, pelos pés, flange e ou braço de torção. Para quem não sabe, a gente denomina o braço de torção esse olhãozinho aqui, né,
que ele está aqui por cima, é quando a gente faz a montagem dele, popularmente conhecido redutor em balanço, porque ele acompanha o movimento e a vibração da máquina. Outros fabricantes chamam de bucha elástica, tem alguns nomes populares aí, aqui na VEG a gente conhece ele como braço de torção, tá? É bem comum, talvez uma das montagens mais comuns para essa linha de equipamento, tá? Aqui os motorredutores da linha K, que são engrenagens de helicoidais de cônicas, similares a essa que a gente tem aqui na imagenzinha, né? Talvez a linha com maior rendimento, a linha mais eficiente que nós temos no nosso portfólio. Então a gente tem um torque nominal de 110 Nm a 18.000 Nm, 2 a 5 estágios, assim como as outras linhas. Redução de 1 para 3,8 até 1 para 14.000. O range é um pouquinho menor, mas mesmo assim é muito grande, né? Potência de 0,12 a 75 kW e ele vai de 93 a 98% de rendimento. Particularidade das engrenagens também. Aqui, como na linha anterior, nós temos diversos acessórios, com o eixo de saída maciço vazado, com rasgo de chaveta, vazado com disco de contração ou W-lock, fixação pelos pés, pelo flange, pelo braço de torção, pela carcaça, e ele é, assim como as outras linhas, possíveis de montar em diversas posições, né? Cada posição a gente vai ter o respiro montado numa posição, o dreno em outra, e uma determinada quantidade de óleo dentro do redutor, tá bom? Aqui é uma solução que a gente sempre traz e vale sempre a pena a gente apresentar, que é a solução do pré-estágio. Ah, Gabriel, mas para que serve o pré-estágio? Lembra que eu comentei para vocês dos nossos ranges das rotações, das reduções? Nós temos um range bem amplo de reduções. Então esse pré-estágio é o que faz a gente chegar nessas reduções. O que é, né? Qual que é a diferença do pré-estágio para um equipamento duplex, que é o tradicional do mercado? Nós também temos essa linha, né, com o equipamento duplex, que é um redutor montado ao outro. Então, a redução que tem numa caixa de redução aqui, ela multiplica no outro redutor, por isso que a gente consegue atingir altos níveis de redução. Só que aqui você tem uma dificuldade, né? Você tem 2 redutores montados a um motor, você tem que trocar o óleo 2 vezes, você tem mais peças de manutenção, fora que ele é um equipamento maior e, consequentemente, mais caro, né? Que você está pagando 2 redutores para um motor. Nessa solução do pré-estágio, a gente traz um estágio primário para dentro da caixa de redução. Então, a gente aumenta aqui praticamente o redutor, trazendo esse estágio para dentro da caixa de redução, conseguindo atingir altos níveis de redução, porém eliminando essa caixa primária aqui de redução. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar aqui com uma única caixa de redução, uma única troca de óleo, menos peças para manutenção, fora que ele é um equipamento menor, ele acaba sendo um equipamento muito mais barato, né? Chegamos a reduções até de 50% em relação ao equipamento duplex padrão. Ele é um equipamento mais leve, entre outros diversos benefícios, né? É uma particularidade da VEG aqui no mercado nacional. Somente nós, como fabricantes nacionais de equipamentos, temos essa solução. Existem outras marcas ali que trazem equipamentos importados, que têm essa tecnologia, mas no Brasil, somente a VEG faz e entrega esse tipo de equipamento, tá bom? Aqui é um acessório que eu acredito que vale a pena a gente abordar, é uma dica aí que fica para todos vocês, que é a câmara de expansão de óleo. Então, sempre que nós tivermos os motorredutores montados nessa posição aqui, que é o redutor embaixo e o motor em cima, a gente vai sugerir a aplicação e a montagem com a câmara de expansão. Por quê, né? Porque nessa posição tem uma particularidade muito específica dos equipamentos. A gente tem que encher a caixa de redução de óleo. Por quê? Porque eu preciso lubrificar a engrenagem que está montada no eixo do motor, a engrenagem de alta rotação. Então, para eu conseguir lubrificar da maneira correta essa engrenagem aqui que fica aqui em cima, eu preciso encher a caixa do redutor de óleo. O que acontece, né? O redutor, conforme ele está trabalhando, ele gera uma agitação dentro do redutor, que é o movimento das engrenagens, ele vai agitando aquele óleo ele vai aquecendo, e esse aquecimento, com essa agitação, ele cria uma pressão dentro do equipamento. Essa pressão, em formato de gases e a própria elevação de temperatura, ela precisa sair de alguma forma.
Ah, mas tem o respiro, né? Todo redutor tem o respiro. Sim, mas nessa posição, devido à quantidade de óleo, só o respiro a gente identificou que não é suficiente. Então, o que acontece se a gente não coloca e não inclui a câmara de expansão? Muito provavelmente a gente vai ter algum tipo de vazamento de óleo, seja pelos retentores aqui, pelos eixos de saída, ou até mesmo pelo eixo de entrada. Então, o que essa câmara de expansão faz? Conforme o óleo se agita e gera essa pressão, para não vazar pelo eixo de saída ou pelo eixo de entrada, ele corre por esse tubinho aqui, por essa tubulação, passa por dentro dessa câmara. Aqui dentro tem um filtrozinho, então ele filtra o óleo. Teoricamente, ele resfria o óleo também, né? Nesse movimento aqui, ele acaba resfriando o óleo, então ele volta para a caixa de redução um óleo mais limpo e mais frio. Então, além de você ter o benefício de evitar algum problema do teu equipamento, voltado a vazamento, você também contribui para aumentar a longevidade do equipamento. Ele vai ganhar em vida útil com essa solução. É uma solução normal. Praticamente todos, sendo bem honesto com vocês aqui, todos os fabricantes têm essa solução, mas nem todos indicam para que ela seja instalada. E é bem legal a gente levantar essa bandeira aqui para vocês, porque muitos de vocês eu tenho certeza que tem esse problema em campo. E é importante agora, a partir de hoje, vocês considerarem essa opção aí, essa alternativa aí na configuração dos seus equipamentos. Um outro acessório muito interessante que a gente tem ofertado ao mercado é o adaptador IEC, que é o contraflange aqui, que ele isola o redutor do motor elétrico. Ah, mas para que ele serve? O que acontece, né? Essa linha de equipamentos, que é a linha WCG20, assim como a nossa, como a dos concorrentes, ela é uma linha que ela tem um motor dedicado para o redutor. Então ele tem aquele motorzinho com um eixo especial para receber a engrenagem e um flange especial, menorzinho também. Por que tem essa especialidade? Porque em diversas aplicações a gente precisa ganhar em peso, a gente precisa ganhar em espaço e também em custo. Então a gente oferta para o mercado como padrão uma linha mais otimizada. Porém, a gente vem percebendo que existe uma demanda muito grande para esse tipo de acessório. Por quê? Porque você isola o redutor do motor. Ao fazer isso, você consegue utilizar um motor padrão com flange FF, ou seja, você não precisa mais daquele motor especial dedicado para redutor. Esse motor padrão com flange FF você vai encontrar aqui no estoque da Desmotor de diversas potências, de diversas polaridades. Então isso te ajuda a não depender da fábrica, né? Que a gente, como fábrica, a gente não tem nenhum equipamento à pronta entrega. A gente usa a nossa rede de assistência, de revendas, perdão, para trabalhar essas vendas à pronta entrega, que é o caso da Desmotor. Então, esses motores vocês encontrariam aqui muito rápido. O máximo de adaptação que teria que fazer, às vezes, é trocar a tampa, trocar o flange CEDIM por um flange FF, ou a tampa tradicional por uma flange FF, para você conseguir montar um motor no redutor. E você teria condições de reduzir o teu estoque, usando o estoque da Desmotor, por exemplo, e diminuindo muito o tempo de máquina parada. É um acessório que, pelas vantagens que ele traz, o custo dele é muito pequeno, versus as vantagens competitivas ali de redução de estoque, de redução de tempo de máquina parada e, principalmente, de você conseguir aproveitar o mesmo motor em diferentes posições. Então, nos redutores atuais da nossa linha ou de diversas outras linhas, né? Falando ali nos principais concorrentes também, quando você tem motores da mesma potência, mas aplicados em diferentes redutores, você não pode aproveitar aquele motor em outros motorredutores. Com essa solução aqui, você consegue reduzir o seu estoque, aproveitando motores de mesma potência e mesma polaridade em diferentes aplicações, tá bom? Aqui, falando de motor, né, já que a gente acabou entrando no assunto, a WEG, amplamente conhecida, né, o nosso carro-chefe, produto que a gente começou a nossa história vendendo motor, né? Hoje, até para quem não sabe, a WEG é líder global de motores elétricos de baixa tensão. Hoje nós temos, em média, uma fabricação de 77 mil motores por dia. A gente chega a fazer cerca de 19 milhões de motores por ano. Então, é um número bem relevante, né? E o que eu quero dizer com isso? A gente tem um know-how muito grande de motor elétrico, e tudo que a gente desenvolve para o motor elétrico, a gente consegue considerar no motor elétrico do motorredutor. Então aqui, né, na imagem só alguns exemplos. Então nós temos encoder, ventilação forçada, freio, placa de bornes, mas tudo que for acessório do motor que vocês porventura já utilizem nas suas máquinas aí, nas suas indústrias, vocês conseguem utilizar nos motores dos nossos motorredutores com uma solução
integral e 100% VEG, tá bom? Aqui um comparativo, né, que a gente comentou ali no início, que a gente ia falar um pouquinho de intercambiabilidade das nossas linhas com as linhas dos nossos principais concorrentes. Então aqui, falando em eficiência, né, a VEG ela traz alguns tamanhos, uma eficiência maior do que a do principal concorrente, né? Menores níveis de ruído também. A gente tem equipamentos mais leves na grande maioria das linhas, e aqui o que nós comentamos aí algumas vezes já, que é um produto intercambiável, né? De novo, reforçando, o que a gente traz como produto intercambiável? Projeto interno é da VEG, tecnologia da VEG, know-how da antiga Cestari, que é uma fabricante de redutores aí centenária, da antiga Jeremia também, que estava trazendo equipamento de muita qualidade para o mercado, o know-how dos nossos colegas austríacos ali, que também com a VAT Drive já estavam no mercado de redutores ali na Áustria, na Alemanha, na Europa por muitos anos. Então todo o projeto é desenvolvimento nosso, mas a parte externa de footprint, eixo, flange, braço de torque, distância da base até o centro do eixo, pés são intercambiáveis do principal concorrente. Então aqui fazendo um paralelo direto, tá? As linhas de produto. Então no nosso principal concorrente à esquerda, nós temos a linha R, que é os redutores de eixos concêntricos, que eles são similares à nossa linha C, porém com as medidas de fixação nas máquinas exatamente iguais. E aí, aproveitando, agora que a gente vai trazer um pouquinho dessa comparação, eu vou convidar o Marcos aqui para me ajudar, exemplificando algumas dessas aplicações para essa linha de produto. Marcos, por favor. Boa noite, pessoal. Bom, é o seguinte, as linhas que a gente está trabalhando aqui na VEG Cestari, eu costumo dizer que elas são plug and play, como o Gabriel já falou, você tira um e coloca outro. E onde eu utilizo muito esses equipamentos na linha R, que a gente chama, que é os eixos concêntricos. Esse equipamento você pode usar muito ele em pontes rolantes, na translação da ponte rolante, na translação do carro da ponte rolante, mesas de rolos, onde você tem todos os rolos acionados por corrente, você põe um redutor desse no meio e aciona todas as correntes ao mesmo tempo. Você pode colocar também em agitador, você coloca ele na posição que a gente chama de N1, que é o eixo para baixo, você põe ele para utilizar no agitador, e também nos carros de transferência, que a gente, em alguns lugares, chama de carro torpedo ou carrinho, em que você põe ele debaixo do carro e aciona o eixo direto da roda. Então, ele tem uma variabilidade muito grande de utilização. Esse é um dos pontos que você pode colocar. Alguns casos eu já cheguei a fazer, o tambor da ponte rolante era grande, eu cheguei a colocar o redutor dentro do tambor e uma engrenagem na ponta para tocar o tambor. Então, você não via nem o tambor, o redutor está funcionando lá dentro. Então, essa é uma das aplicações para esse tipo de motor. Perfeito, Marcos. Obrigado pela contribuição. Então, dando sequência aqui, a gente tem a linha F, que para nós, a linha WCG20 também é denominada como linha F, que são os redutores de eixos paralelos. E aí o Marcos vai contribuir com a gente para algumas aplicações para essa linha de produto. Esse redutor, ele é muito parecido com o redutor de linhagens concêntricas. Ele só tem um diferencial, vocês podem ter percebido quando ele falou dos torques e das relações de reduções, no design dele. Então, assim, onde você pode colocar ele? Nas mesmas coisas, quase. Esses daqui com eixo oco, por exemplo, costuma se colocar na transação da ponte rolante, no carro que carrega toda a ponte rolante para lá para cá. Você pode usar ele também em carro transferidor, você pode usar ele em várias aplicações. Eu usava muito esse equipamento num cliente meu para elevador. Ele colocava o tambor apoiado, colocava o redutor direto no eixo do tambor, os braços, as buchas elásticas, como ele disse, para segurar o equipamento, e usava como elevador. É lógico que o elevador monta carga, né? Você não pode carregar elevador de pessoas. Tem uma série de regras, mas você não pode utilizar isso. Esse também dá para utilizar, e era muito utilizado, quando você põe a flange no eixo de saída, nos agitadores e misturadores. É óbvio que tudo calculado para você poder usar isso. O agitador misturador é um equipamento bem complexo para colocar. Esteira transportadoras, mesa de rolos, tudo depende
do projeto do cliente. Se ele quiser colocar esse, se ele quiser colocar o outro, tanto faz. Ele é que vai dizer o que ele quer, no espaço, lógico, né? Tem locais que você não tem espaço para colocar o R, tem lugar que você tem espaço para colocar esse. Então, o projeto manda muito. Perfeito, Marcão. Agora a gente traz a linha K também. São os nossos redutores de engrenagens helicoidais cônicos. Mesma premissa, pessoal. Projeto interno da VEG e todo o footprint do equipamento, eixo, flange, pés, braço de tórico, eles têm as medidas similares. Então é tirar um e pôr o outro. O Marcos vai trazer mais algumas aplicações para nós. Esse equipamento já ele é bem mais robusto do que os outros. Eles têm uma carcaça mais rígida, e em função da construção dele, essa rigidez na carcaça dá um ar de robustez para ele, mas não é só ele é robusto. E ele é muito utilizado em transportadores de correia, transportadores de corrente, principalmente mineração, por causa dessa robustez que ele tem. E a mineração, você não pode, ou a mineração, ou talvez indústria de bebida, alguma, você não pode ter o redutor saindo para fora. Aí você usa o redutor de eixo oco, acoplado direto do tambor da máquina, do tambor do transportador, ou do transportador, do elevador. Isso ajuda bastante, porque se você pegar o linha R ou linha F, você vai ficar com o motor para fora da estrutura. Neste caso, não. Neste caso, você fica alinhado à estrutura, praticamente em cima do passadiço de uma esteira transportadora. Então aqui, pessoal, obrigado, Marcos, mais uma vez. A gente vai falar um pouquinho agora da linha WCG50, que é a nossa linha de redutores industriais. Então, eu não sei se vocês se lembram que agora há pouco a gente comentou sobre os níveis de torque das linhas que nós já mencionamos, né, principalmente a linha WCG20, que ela vai até 18.000 Nm. Então, esses equipamentos eles são maiores, para vocês terem uma ideia, eles vão até 1.200.000 Nm, tá? Então, aqui um pouquinho das características gerais desses equipamentos, né? Então, nós temos em 2, 3 ou 4 estágios, nas reduções de 1 para 6 até 1 para 500, e a faixa de torque de 7,5 kN até 1.200.000 Nm, né? 1.200 kN. Disponível com contra-recuo e opcionais para mineração, para açúcar e etanol. Então, ele é um equipamento muito versátil, muito engenheirado. Diferente das outras linhas que seguem um certo padrão de projeto, essa linha é muito customizável, principalmente por características de tamanho, a gente tem que ter essa flexibilidade, tá? Então, nós temos também nível de óleo tipo vareta, retentores de Viton, como padrão dessa linha de equipamento. A gente consegue fazer direto da VEG, disponível para venda com base skid, lubrificação forçada e outros sistemas de arrefecimento, disponíveis com eixo de entrada maciço, por ponta simples ou ponta dupla, e diversos outros opcionais. Nessa linha aqui, o Marcos também vai contribuir um pouquinho com a gente com algumas informações adicionais. Esses equipamentos aí são maiores que o da linha cônica que eu estava falando agora. Como eles são maiores, eles são realmente utilizados em máquinas grandes. Então, as mineradoras, máquina de pátio, por exemplo, quando você passa perto de um porto de navio, você vê aquelas máquinas grandonas, que são os carregadores de navio, os estacas reclaims, esses são esses equipamentos. Esse equipamento em especial, esse eixo dele faz com que você utilize 2 equipamentos, um em cada roda e um motor só no meio, ligando os dois com o cardan. Isso é muito utilizado em mineradora, que você tem a esteira transportadora que precisa fazer um movimento lateral para fazer a pilha de material. Esse redutor é muito utilizado nesse lugar. O concorrente nosso, por exemplo, não tinha isso. Era só especial. Perfeito, Marcão. Obrigado pela ajuda, cara. Inclusive aqui, enquanto o Marcos estava falando, eu me lembrei de um ponto que vale muito a pena destacar com vocês, que é muito bacana, que é a sinergia da engenharia da VEG Motores com a nossa engenharia da parte de redutores. E aqui na imagem é muito claro aonde que a gente está trazendo essa parceria aí, essa sinergia, esses desenvolvimentos, essa engenharia desenvolvida em 4 mãos, que é na carcaça desses equipamentos. Então aqui na parte de baixo vocês veem o equipamento padrão, com a carcaça padrão que a gente já conhece, e aqui vocês veem que tem aletas nesse equipamento, similares às aletas dos motores, é o mesmo conceito. Então o que a gente entende, né? Que essas aletas aqui,
e já foi comprovado por diversos estudos e cálculos e tudo que a gente tem aqui a nosso favor para desenvolver e para projetar, essas aletas elas ajudam no fluxo de ar, contribuindo para os sistemas de arrefecimento atuarem no redutor, reduzindo a temperatura do equipamento. Tá? Então, realmente é um desenvolvimento que nasceu a partir dessa sinergia, dessa contribuição entre a engenharia elétrica e a engenharia mecânica da WEG. Tá bom? Aqui algumas imagens de alguns fornecimentos recentes que nós fizemos ali nas nossas fábricas. Tá? Então, à esquerda aqui, o exemplo que eu acabei de citar para vocês, então é um redutor com uma carcaça aletada. A gente tem aqui essa carenagem em amarelo, que é a proteção dos ventiladores. Então, vai exatamente de encontro com o que eu acabei de mencionar para vocês. Então, como nós temos as aletas nesse redutor, ela facilita e contribui para a passagem de fluxo de ar dessa ventilação e desse vento que é criado pelo próprio ventilador. Então, contribuindo para o sistema de arrefecimento do motorredutor. Tá? Então, aqui é o mesmo equipamento, tá visto de uma outra imagem para uma outra aplicação, né? São redutores similares, mas para uma outra aplicação onde a gente alterou o tipo de acoplamento, né? Dá para ver aqui. E nesse sisteminha aqui do lado esquerdo, a gente vê que aqui do lado direito não deu para ver muito bem, mas o sistema de lubrificação forçada. Então aqui tem uma motobomba que faz a circulação do óleo para também auxiliar na refrigeração e na lubrificação desses equipamentos. Tá? Aqui do lado direito, nós temos um redutor que está sendo exportado para um grande fabricante de máquinas aí que nós atendemos. São equipamentos para misturadores e agitadores. Tá? Então, eles vão montados na máquina nessa posição mesmo, do jeito que está aqui. Então, a máquina do cliente ela iria aqui embaixo, né? Na parte de baixo do motorredutor. E aí, de novo, né? A gente está trazendo a expertise da WEG Motores para a parte de redutores. Então, não sei se todos conhecem, mas na motores, né? Nas unidades de motores, nós temos os motores mining, que são motores dedicados para ambientes de mineração. Então, o que a WEG fez? Né? Com todo o tempo de trabalho, de atendimento a esses clientes que atuam na mineração, a gente identificou particularidades técnicas que contribuem para a longevidade dos motores. Então, a gente tem uma pintura especial, a gente tem um retentor especial, a gente tem diversos opcionais nesses motores que contribuem tecnicamente para o seu bom desempenho. E o que a gente fez? Claro, aonde aplicável, a gente trouxe todo esse conhecimento, todo esse know-how, toda essa tecnologia, todos esses acessórios para os redutores. Então aqui nós temos o mesmo plano de pintura dedicado para essa aplicação e todos os demais acessórios. Então dá para ver que é um equipamento bem completo e bem robusto. Aqui falar um pouquinho da nossa engenharia de P&D também, que vale a pena mencionar. Nós temos, além de todos os equipamentos que eu mencionei para vocês agora na apresentação, que são equipamentos de série da WEG, a gente também desenvolve equipamentos especiais. Então aqui na imagem da esquerda, né, é um projeto nosso já de algum tempo, mas é um redutor para moinho, e onde o cliente ele tinha um certo desnível no piso dele e uma dificuldade de encontrar quem fizesse essa base para nivelar, né, e deixar bem alinhado aqui o motor ao redutor, né, o motor ele iria do lado esquerdo aqui, não saiu na imagem. Então a gente também desenvolve a base skid. Então é a base para receber o redutor e o motor, projeto 100% da WEG. E do lado direito aqui também um redutor em chapa de aço, 100% intercambiável, um redutor holandês que veio com a máquina há cerca de, sei lá, 50 anos que essa máquina está instalada aqui no Brasil, que é para Banbury, indústria de borracha. Então ele tem praticamente aqui 2 eixos bem grandes de saída, toda a parte de montagem da máquina, do redutor na máquina, perdão, intercambiável ao redutor existente. Então, a distância das furações dos pés, a distância da base aqui até o centro dos eixos, altura, largura, comprimento. Então, tudo isso a gente fez exatamente igual ao equipamento existente, porque é um equipamento muito grande, de uma máquina maior ainda, que ele não aceitaria adaptações. Tá? Então, todo esse projeto, esse desenvolvimento, a gente faz também junto dos nossos clientes e principalmente por intermédio aí da Desmotor, tá? Aqui falando um pouquinho do nosso service, né? Esse é o service da WEG, não é a oficina da Desmotor, apesar de estar muito parecido, inclusive em tamanho, né? E vale a pena mencionar também que a Desmotor é a nossa assistência técnica autorizada aqui na região.
E qual que é a diferença, né? Onde que a gente direciona o equipamento para VEG e onde que a gente direciona o equipamento para desmotor? No dia a dia, todo atendimento deve ser feito via assistência técnica autorizada, via desmotor. Aonde que entra o serviço da VEG nesses casos? Quando o desmotor precisa de algum auxílio técnico um pouco mais especializado, precisa que a nossa engenharia intervenha e avalie o equipamento, esse equipamento pode ser enviado para a VEG Sestari aqui em Monte Alto, que é o mais próximo de vocês, ou se tiver algum cliente ali do sul, para a planta de Bento Gonçalves. Então, tem esses casos onde nós auxiliamos os nossos autorizados com o serviço e principalmente equipamentos de grande porte. A gente não pega equipamento de pequeno porte. Todos os equipamentos de pequeno e médio porte devem ser direcionados para desmotor. Equipamentos de grande porte também para desmotor, mas aí a gente também consegue auxiliá-los aí nas análises de garantia, nas customizações de projetos, na engenharia reversa, quando a gente faz avaliações e serviços em equipamentos de terceiro. Isso vale a pena frisar e reforçar também. O nosso service, a nossa oficina é uma oficina multimarcas. A gente já teve aqui no Brasil diversos fabricantes redutores que infelizmente não estão mais aqui conosco, ou porque faliram, ou porque resolveram sair do país, como alguns grandes players aí que existiram. Então a gente tem uma base instalada, né? A gente aqui como indústrias nacionais temos uma base instalada muito grande de equipamentos que o fabricante não existe mais aqui no nosso país. Então a VEG identificou e enxergou isso como uma oportunidade e a gente aproveita todo o nosso know-how, toda a nossa engenharia de P&D, de desenvolvimento, para auxiliar também nessa engenharia reversa, para fazer um equipamento novo, com tecnologia e garantia da VEG, mas que atenda ali as dimensões externas do redutor existente que vocês tenham instalados aí na sua indústria. Tá? Nós temos ali mais de 120 assistentes técnicos autorizados no Brasil. Então, se vocês tiverem algum equipamento ali em Manaus, no Pará, no Tocantins, pode nos procurar também. E aqui, finalmente, o nosso Gear Pro Select, que é a nossa ferramenta de dimensionamento, né? O nosso novo lançamento, talvez o mais esperado, aí, principalmente para nós internos aqui, que isso aqui nos auxilia muito no dia a dia. É uma ferramenta de configuração, é o nosso catálogo online, é o catálogo eletrônico que a gente utiliza no dia a dia para configurar, gerar desenho e gerar novas especificações de produto. Tá? Aqui tem algumas imagens do equipamento, mas eu vou pedir a licença para vocês para eu compartilhar direto do nosso site, até para mostrar para vocês como que a gente acessa essa ferramenta. Ela é uma ferramenta aberta ao público, então vocês podem configurar, gerar um ID dessa configuração que vocês fizeram, mandar para a Desmotor, que eles vão passar um orçamento para vocês. Tá? Só um minutinho agora, pessoal. Tá aparecendo na tela. Perfeito, pessoal. Então aqui é uma tela do Google padrão, né? Então se vocês digitarem VEG no Google, vocês vão para nossa homepage. Podem acessar direto o site da VEG, tá? Se vocês vierem em produtos, aqui vão ter todos os produtos da VEG. Eu não sei, não tivemos a oportunidade de falar, mas a VEG é um grupo de 6 empresas hoje, né? Então divididos entre motores, automação, transformadores, até tintas, né? Depois, numa próxima oportunidade, a gente discorre um pouquinho mais sobre todas as oportunidades que temos dentro da VEG aí, todas as linhas de produtos. Mas aqui a gente vem em redutores e multiplicadores de velocidade. Dentro dessa página, a gente consegue selecionar o item que vocês, porventura, queiram configurar, né? Eu vou fazer um WCG20K aqui. Então aqui, conforme a gente clica no item, né, no nosso WCG20K, que é o redutor de engrenagens cônicas que eu comentei para vocês, a gente vai ter essa tela, que a gente consegue acessar nossos catálogos,
algumas informações adicionais, manuais, então tá tudo nessa tela aqui, né? Tudo que a gente tem disponível como acessório, então vídeos demonstrativos, então é uma tela bem completa. E dentro dessa tela a gente consegue acessar a página do configurador. Então aqui, pessoal, até peço desculpas aí do computador travou um pouquinho, mas aqui a gente consegue ir em seleção de produtos. Ele direciona já para essa tela do configurador. A gente seleciona o nosso país. Brasil. Acessar. E aqui nós já temos duas telas, né? O cálculo de aplicação e o configurador de produto. Se a gente vier em cálculo de aplicação, nós teremos algumas aplicações já pré-definidas. Essa é uma página viva, tá, pessoal? O que isso significa? Com o passar do tempo, nós iremos abastecer essa página com mais aplicações. Pode ser que você, na sua indústria, não tenha alguma aplicação que não tem aqui no nosso site. Mas isso aqui, a gente, inclusive, aceita recomendações. Se vocês quiserem propor para nós uma nova configuração, pode entrar em contato aqui com o pessoal da Desmotor e sugerir essas novas aplicações que eles entrarão em contato conosco para a gente trabalhar em cima disso. Tá? Então aqui nós temos elevadores de carga, carro transportador, mesa giratória, transportador de rolete, de corrente, de correia e elevadores de caneca. Vou fazer um exemplo aqui para vocês de transportador de correia. Ele já leva para uma página onde a gente vai ter que inserir os dados de aplicação. Então, se você for considerar partida direta ou inversor de frequência, você clica aqui e já faz o input dos dados. Do lado direito aqui, você colocaria as informações do teu transportador, então a massa total, diâmetro do rolo, velocidade, se houver inclinação, então todas as informações que você teria que ter para conseguir calcular esse equipamento, você vai ter que inserir aqui. O que esse sistema faz basicamente? Ele calcula a potência necessária, o torque necessário, a inércia e a rotação necessária para você dimensionar essa esteira, né, nesse exemplo que nós pegamos aqui. Então, eu vou utilizar desses dados que já estavam preenchidos aqui e você vai para a configuração. Próximo passo, ele já pede para a gente selecionar se nós queremos um redutor axial, né, similar ao redutor que eu mostrei para vocês de eixos concêntricos, ou um redutor ortogonal, que o eixo de saída ele está a 90 graus em relação ao eixo de entrada. Normalmente, nessas esteiras, a gente considera o redutor ortogonal. O próximo passo, próxima etapa aqui da configuração, eixo maciço ou eixo vazado. Vamos selecionar o eixo vazado. A VEG já recomenda duas linhas de produto. O WCG20, que são os redutores de engrenagens helicoidais, ou o WCG01, que é o nosso redutor de engrenagens de coroa e rosca sem fim. Tá? Então vamos fazer engrenagens helicoidais aqui. Pela potência e pela rotação que caiu, ele me deu essas duas opções. Então a gente pode selecionar o redutor de engrenagens cônicas ou o redutor S de engrenagens híbridas, que nós conversamos agora há pouco também. Então vamos selecionar o redutor de engrenagens cônicas. Aqui, mercado doméstico, né, mercado nacional, frequência 60 Hz. Se você colocasse lá outro país fora o Brasil, ele já puxaria a frequência correta. Classe de eficiência, IE3 ou mais, porque aqui no Brasil nossa eficiência por lei é IE3, como eu já mencionei também, mas a gente pode selecionar o IE4. E a temperatura ambiente, 40 graus, que é a temperatura que a gente considera por norma. E aí um cenário bem crítico para o Brasil. Porém, se você estiver no sul, se você estiver em outro país, você pode selecionar qualquer outra temperatura aqui. Inclusive, falando em temperatura, vale mencionar que nós temos alguns concorrentes que têm plataformas parecidas, mas a nossa é a única do mercado que calcula a térmica. Então você não vai ter a surpresa de configurar o equipamento da nossa plataforma e daqui a alguns dias, quando você for solicitar a cotação, você receber a informação que tem que aumentar o tamanho do redutor porque ele não atendeu termicamente, tá? Então isso realmente é um grande diferencial. Então você selecionou todos esses dados, buscar produto.
Então aqui, ele trouxe 3 alternativas para nós com base naquelas informações que nós selecionamos no início. Então, nós temos a potência, 2,2 ou 3 kW, a redução, 1 para 27, 1 para 27, 1 para 27, que teria que ser igual, né, porque é a rotação necessária para aquelas informações que estavam lá, e o fator de serviço mecânico desses conjuntos. Então, dependendo da aplicação, do ciclo de operação, do tempo que essa máquina vai funcionar, a gente pode determinar um fator de serviço de 1,5, de 1,75 ou, em alguns casos, até acima de 2. Tá? Então, aqui a gente tem a descrição básica do equipamento. Então, ele é um WCG20 da linha K, tamanho 0,5, 2,2 kW. Mesma coisa, né? Só que esse aqui é o tamanho 0,6 e esse aqui é o tamanho 0,6 para 3 kW. Então, vamos pegar esse equipamento que eu entendo que esteja bem adequado, né, com fator de serviço de 1,75. A gente seleciona o modelo mais próximo do que a gente quer e ele já vai para a página de configuração. Então, a gente já selecionou o modelo, a gente já selecionou a potência, já selecionamos a rotação. Agora a gente vai selecionar os acessórios. E aí tem outro diferencial que é bem legal também. Lembra lá no início que a gente selecionou esteira transportadora? A grande maioria das esteiras transportadoras são montadas com um braço de torque. Então, o nosso sistema ele já reconhece, já entende que selecionamos a configuração, a aplicação, perdão, de esteira transportadora, ele já define o motorredutor com braço de torque. Ah, mas precisa ser braço de torque? Não, é uma recomendação por conta do que é mais comum. Mas se você quiser alterar aqui, você pode alterar para qualquer outro tipo de configuração. O que é legal aqui que a gente precisa destacar? Toda a configuração que a gente for selecionar aqui, todos os acessórios, a gente tem imagem para ajudar, para nos auxiliar a identificar e a definir aquilo que é melhor para o nosso equipamento. Então vocês conseguem ver aqui que tem eixo duplo, braço de torque com disco de contração. Então nós temos do lado esquerdo a descrição por escrito, e nós temos do lado direito as imagens para nos ajudar a identificar. Então qualquer alteração que nós fizermos aqui, ela já vai atualizar o desenho do lado direito também. Então, por exemplo, vamos colocar o flange e o Easy Lock, que é o nosso disco de contração aí com algumas melhorias, né? Então, selecionei aqui, ele já vai atualizar aqui do lado direito no desenho. E eu posso, enquanto o desenho está rodando e está atualizando ali, eu posso selecionar e continuar configurando as demais informações. Então, ó, ele já atualizou para eixo vazado com o flange e aqui atrás está o Easy Lock. Se vocês alterarem a posição de montagem, vamos alterar para M2. Ele já vai atualizar no desenho também. Então, tudo que você atualizar e fizer de alteração nessa configuração, ele vai trazer para o nosso desenho 3D do lado. Então, diâmetro do flange de saída. Nesse tamanho só tem 250, mas existem tamanhos que trazem mais de uma opção. Você pode selecionar a opção mais adequada para a tua aplicação. O mesmo para o eixo de saída, tá? Então aqui, ó, nós demos sorte já que o configurador já puxou certinho, né? Então a saída está de um lado e a caixa de ligação está de outro. Mas vamos supor que vocês não queiram que a caixa de ligação fique nessa posição. Eu quero que a caixa de ligação fique no topo, para facilitar a ligação dos cabos ali. Essa é a única parte da configuração do nosso configurador que não tem imagem, mas ele tem todo o descritivo bem completo. Então aqui a gente pode considerar caixa de ligação 2, que é o topo, saída dos cabos para a traseira, por exemplo. Vocês vão ver que já vai atualizar aqui também. E aí a gente vai dando sequência nessa configuração, né? Vou até voltar aqui para a M1 que fica um pouquinho melhor de visualizar o equipamento. Feito essa primeira configuração, a gente consegue avançar no sistema. Então, nós temos os dados do redutor. Para informação, configurações de entrada. Então, o motor é acoplado direto, nós temos o diâmetro do flange de entrada, o diâmetro do eixo de entrada. O lado de configuração, se você quiser alterar o lado da saída do flange, o lado de saída do eixo. Material do eixo de saída. Se você quer a tampa de proteção, aqui ela já puxou como padrão sim, por conta do Easy Lock. E aqui alguns dados adicionais. Ah, eu quero colocar um óleo sintético. Eu quero colocar uma plaqueta de aço inoxidável e um retentor de Viton. Tudo isso ele vai sair depois na configuração, apesar de serem acessórios que não aparecem aqui, né? A gente não consegue diferenciar ele, mas são acessórios muito importantes a depender da sua aplicação. Então já incluímos os acessórios do redutor, a gente tem o opcional do motor, então a gente consegue alterar grau de proteção, todos os opcionais de mercado.
Se você quiser colocar o contra-recuo, chapéu de proteção, ventilação forçada, resistência de aquecimento, se for o caso, protetor térmico, PT100, termistor, termostato, tá? Freio, eu preciso de freio. A gente consegue incluir o freio aqui também. Você consegue alterar a tensão do freio. Se você quiser incluir a alavanca de alívio manual, ela também é uma opção. E se você quiser incluir o encoder, ele também aparece aqui como um opcional. Beleza? Então, assim, finalizamos a configuração. Nosso equipamento já puxou o freio, ó, dá para ver agora que a posição aqui, o comprimento do motor ele foi prolongado, né? Porque o freio está aqui atrás, já apareceu a alavanca de alívio manual. Nós finalizamos a nossa configuração. Quando vocês clicarem em seu produto, ele vai te dar uma prévia da folha de dados com as principais informações dessa configuração. Tá? Isso aqui você pode baixar, você pode alterar, pode fazer o que quiser. E aqui a parte principal, né? Que eu acredito que seja a cereja do bolo desse equipamento. Se você clicar no cubinho aqui, ele vai te dar as medidas gerais e totais do equipamento. Para você saber se esse equipamento vai caber na tua máquina, vai caber ali na posição que você deseja montá-lo. Muitas vezes você está substituindo equipamento de uma linha por outra, ou aumentando, repotencializando a tua máquina, você quer saber se vai dar certo, você já consegue ter uma ideia das medidas totais de largura, altura e comprimento, tá? Se você quiser, tenho um projeto 3D aqui, eu quero colocar esse equipamento no seu projeto, você pode vir aqui em desenho dimensional, ele vai baixar o desenho em PDF, ou em qualquer outra plataforma, né, qualquer outra extensão. Se você vier em desenho 3D, você vai conseguir baixar ele em STEP, também em qualquer outra extensão. E o que é legal, você não precisa esperar um baixar para baixar o outro. Aqui, ó, ele já baixou, já baixou o STEP, baixou até mais rápido que o PDF, ele está pensando um pouquinho ali para baixar o PDF. E por fim, mas não menos importante, a gente consegue gerar esse equipamento em realidade aumentada. Então, a gente, infelizmente, não estamos presencialmente aí com vocês, mas eu vou fazer até um convite aqui, uma provocação para vocês. Tentem escanear esse QR Code. Quem conseguir, eu não sei aqui se é possível, mas quem conseguir mandar uma foto ou um print da tela com o equipamento no celular, pode colocar no nosso chat aqui, ou se quiser e se preferir, postar no Instagram e marcar aí a VEG e a Desmotor. Se der certo, manda um okzinho pra gente aqui no chat. E finalizamos a nossa cotação, né? A nossa configuração, perdão. Então a gente tem todos os dados aqui configurados. O que a gente faz? A gente vem salvar na lista de projetos, salvar a configuração. Aqui talvez é uma das etapas um pouquinho mais demoradas, mas ela é bem rapidinha. Então a gente já tem a configuração finalizada. Aqui você pode colocar as notas, né? Então você pode colocar o nome da sua empresa, Desmotor, a tag, sei lá, você pode colocar, a gente fez uma esteira, né? Então esteira 01. O tipo de equipamento, aqui ele puxa já as principais informações, e o ID GPS, que é o RG dessa configuração que nós fizemos. Então, se vocês copiarem esse ID aqui e mandar para o vendedor que atende vocês na Desmotor, ele vai conseguir fazer uma oferta e um orçamento para vocês exatamente do produto que vocês configuraram, tá? Como vocês têm esse acesso externo, a configuração ela finaliza aqui. E aí, para solicitar a cotação, tem que ser através do vendedor do atendimento da Desmotor aí, que são parceiros de vocês, tá? Então aqui, finalizei, pessoal. Espero que tenham aproveitado e gostado da nossa apresentação. A gente permanece aí para qualquer tipo de dúvida, para auxiliá-los no dia a dia. E agora eu vou devolver a palavra para o Lauro. Um abraço, pessoal. Boa noite. Show de bola, muito obrigado, Gabriel. Acho que a apresentação foi enriquecedora. A gente vai aproveitar bastante desse conteúdo. Tem duas perguntinhas aqui, por enquanto o pessoal mandou, e aí eu vou ler elas aqui para você e você dá sequência aqui na resposta. Então, a primeira pergunta do Wellington Patrick: quais são os limites de aplicação do pré-estágio em comparação ao sistema duplex? Em quais situações de torque em relação de redução ou esforço mecânico ainda seria mais vantajoso utilizar dois redutores separados ao invés do pré-estágio integrado?
Certo, excelente pergunta. Quem que fez a pergunta mesmo? O Wellington. Excelente pergunta, Wellington. Na verdade, a principal limitação hoje, eu não diria nem que seria o torque, mas sim os tamanhos. Então, nós temos o pré-estágio disponível hoje nos tamanhos intermediários, que são do tamanho 5 ao tamanho 10. Então, dos tamanhos muito pequenos, a gente teria que utilizar a solução do duplex, e nos tamanhos maiores, a gente ainda teria que utilizar a solução do duplex também. Porém, em questões de torque e aplicabilidade da solução, não há diferença. Exatamente. Até o Marcos aqui me cantou uma bola aqui, complementando o que eu falei aqui. É o último redutor que vai mandar. Então, no caso do redutor duplex, o segundo redutor, né, que é o que vai ter a interface com a máquina, ele tem as limitações mecânicas dele de torque. Então, essa limitação ela já vai existir, seja no pré-estágio, na solução com pré-estágio, ou seja na solução com ele duplo. Então, vai ser a mesma, tá? Que é o limite da carcaça daquele redutor, daquele tamanho que foi selecionado. Pode passar para a próxima, Laura. Show de bola. O Jefferson perguntou aqui: já prepararam produtos para a indústria alimentícia, lubrificante e grau alimentício já nos redutores? Nós já temos. Inclusive, falha minha aqui de não mostrar para vocês. No próprio Gear Pro Select nós temos essa opção. Depois a gente tira um print e manda no grupo aí para vocês darem uma olhada. E nós temos diversas outras situações que podem ser aproveitadas também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha apresentação, eu trouxe para vocês o redutor com o motor mining, né, que é uma situação de uma aplicação bem severa no ambiente de mineração, mas nós temos também os motores da linha Wash, que são motores principalmente dedicados ali para a indústria alimentícia, porque eles podem ser laváveis. Então, a gente, com a solução do motor Wash, a gente pode aplicar jatos de água diretamente no motor. Nós também trouxemos essa solução para o moto redutor. Então, hoje existe a solução do moto redutor Wash, com todas as proteções de pintura, de retentores especiais. Existe uma massa que a gente coloca dentro da caixa de ligação para evitar que a água entre para dentro do bobinado do motor. E assim, o que é mais crítico na indústria alimentícia é a parte de água, né? Muitas delas são lavadas mais de uma vez por dia, e o grande vilão da água é a parte elétrica, né? Então, o fusível ali, a parte mais delicada do moto redutor nessas aplicações são os motores elétricos, que a gente já tem uma vasta experiência aí, um grande know-how para isso. Mas dentro desse contexto, nós temos os redutores, sim, com óleo alimentício e com todas essas características de ambiente para proteger o equipamento, com pintura e retentores especiais. Show de bola. Tem mais uma pergunta aqui que apareceu do Renato em relação a vazamentos por aquecimento nos retentores. Vocês têm algo diferente? Isso é uma questão que depende muito da aplicação e do que a gente vai conseguir considerar na configuração dos equipamentos. Acessórios nós temos diversos. Nós temos o WCG 2 Seal, que ele tem uma proteção extra no retentor. Nós temos o WCG 4 Seal, que é uma solução de taconite com labirinto. Mas assim, no dia a dia, nós usamos somente equipamentos de primeira qualidade, que isso contribui muito para evitar o vazamento. Então, hoje, todos os nossos retentores de Viton, por exemplo, são Freudenberg, que é uma marca super consolidada. Mas na prática, o que a gente tem que fazer, se vocês tiverem algum problema de vazamento, é avaliar pontualmente, chamar o pessoal da Desmotor. Se for necessário, o pessoal da Desmotor convoca a gente para participar de um bate-papo com vocês, para ir até a fábrica de vocês, para entender o problema, entender a necessidade, e aí a gente apresentar uma solução pontual para a tua necessidade ali, para o teu problema que você está tendo. Mas nós temos diversos acessórios, diversas possibilidades de ajudá-los a evitar ou a mitigar o risco de vazamento, tá? Show de bola, Gabriel. Muito obrigado aí pelas respostas. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade de mandar aqui no chat. Senão a gente vai prosseguir para o sorteio. Só lembrando a todos que o certificado ele vai ser disponibilizado após a resposta da pesquisa de satisfação.
Terminando o treinamento, a gente vai enviar no e-mail de vocês a pesquisa de satisfação. Respondeu a pesquisa, seu certificado é gerado. Então, um tempinho ali, mas ele chega para você, a gente vai enviar ali. Provavelmente até o final da semana que vem a gente envia todos os certificados. Como a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu vou prosseguir para o sorteio aqui. Todos os nomes presentes aqui no nosso treinamento durante aqui estão para ser sorteados. A gente vai começar o sorteio com um copo. Aqui é um lindo copo térmico, que é da Desmotor aqui da WEG. Vamos lá para o primeiro sorteado. Raquel M. Duarte. Então, você ganhou o copo. Vou pedir para você depois estar entrando em contato no número do WhatsApp que a gente vai disponibilizar no chat para passar o endereço. Seguindo com os sorteios, a gente vai ter um boné da Desmotor. Boné também bem bonito. Então, novamente, vamos sortear aqui agora. André, vou pedir para você fazer o mesmo processo, chamar a gente no WhatsApp, que vai estar no chat, aí a gente vai pedir seu endereço, a gente vai estar enviando para você. E hoje aqui no último sorteio a gente vai ter esse detector de tensão aqui, show de bola. Então, novamente, vamos sortear. O último ganhador de hoje foi Vinícius. Vinícius, mesmo processo, pode chamar a gente no WhatsApp, a gente vai estar disponibilizando ali. Manda uma mensagem, a gente vai enviar para você. Show de bola. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu gostaria de estar, antemão, agradecendo a todos que participaram, ao Gabriel que trouxe treinamento, ao Marcos que auxiliou a gente aqui nas dúvidas. Reforço que nós da Desmotor, o Gabriel, quanto a WEG, também estamos aí à disposição para auxiliar nesse processo. Procure a gente. Eu vou passar o meu WhatsApp também aqui no chat, caso alguém precisar de alguma coisa. Pode chamar, a gente está para auxiliar tanto no uso do GPS quanto na parte de configuração. Então, a gente fica à disposição de todos vocês aí. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Marcos, pela apresentação. Ao apoio da equipe da Desmotor aqui, o TI, a nossa equipe de marketing. Perfeito, Lauro. Obrigado. Agradeço a todos pela participação. Eu, em nome da WEG, reforço o compromisso com a qualidade e o atendimento tanto da WEG como a Desmotor a todos os seus clientes. Então, convido vocês a virem para a Desmotor, conhecer a estrutura do pessoal aqui. A gente vai estar sempre à disposição para recebê-los e atendê-los da melhor maneira possível. Eu, igualmente, o Gabriel, agradeço a participação de todos. Fico feliz pela quantidade de pessoas que compareceram, perguntas inteligentes que fizeram. Mas, se tiver alguma dúvida, eu sou da Desmotor, eu trabalho para a Desmotor, e aí é só entrar em contato que eu dou um pulo na empresa, sendo por aqui por São Paulo, e a gente tira as dúvidas de vocês. E também já faz o primeiro combate com relação a esse rapaz que falou do vazamento aí, a gente vai dar uma olhada e fazer a primeira análise. Se eu não conseguir uma resposta, aí eu corro atrás do Gabriel e da engenharia da WEG. Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima noite. Obrigado a todos que compareceram ao treinamento. Um abraço e até mais.